Bom, boa noite. A gente vai dar continuidade, né, na nossa disciplina de anatomia humana. Como eu falei com vocês ontem, acho que ontem à noite no grupo, estava programado para a gente fazer a nossa AP2 hoje, né? E dar continuidade ao nosso conteúdo depois marcar a AP3. E aí vocês pediram para, ao invés de ser prova, né, que fossem os seminários, né? Aí, então, com isso, eu resolvi concluir logo o conteúdo, né? E aí, o conteúdo mais específico, vocês vão precisar mais para a formação de vocês, né? O mais objetivo. E distribuir o restante dos temas, né, nas equipes, tá bom? A gente vai fazer essa distribuição só quando todo mundo retornar, estiver pertinho da gente encerrar a aula, a gente faz, tá bom? Bom, hoje a gente vai começar com o sistema circulatório, né? O sistema circulatório é um sistema... É um sistema de... Não, falei só que eu vou falar, que a gente vai discutir a questão dos seminários no finalzinho da aula, para não discutir os temas dos seminários no finalzinho da aula de hoje, tá? Quando o pessoal retornar do intervalo. Então, deixa eu só voltar a apresentar aqui. Nós vamos iniciar o sistema circulatório, né? O sistema circulatório, com certeza, entre hoje e segunda-feira a gente conclui, né? Ele é de fundamental importância, mas ele não é grande, não é longo, tá? Basicamente, o que a gente precisa aprender rapidinho, com certeza a gente pega, certo? E o sistema circulatório, ele é composto, né, por um órgão principal, que é o coração, que tem toda a sua anatomia própria, a sua dinâmica, e por uma rede de vasos, né, que a gente vai estudar. Dentre esses vasos, nós temos basicamente veias, artérias e capilares, certo? Bom, vou passar aqui. Como eu coloquei, né? A gente tem essa rede de vasos, e essa rede de vasos, ela tem exatamente a característica de fazer a troca gasosa, como a gente já viu lá no sistema respiratório, e carrear, né, os nutrientes, né, que vão ser necessários para o desenvolvimento dos nossos tecidos, certo? Nós temos, né, uma vascularização em todo o nosso corpo, tá? A rede de vasos, ela só é menor, né, em termos de extensão do que o tecido pele, né? Mas ela se aproxima bastante, até porque você tem sempre percursos que vão e que voltam, né? Você vai ter sempre artérias ao lado de veias. Bom, o sistema circulatório, ele vai ser basicamente dividido em sistema circulatório sanguíneo e o sistema circulatório linfático. O sanguíneo, ele vai ter as funções mais de levar oxigênio e nutrientes aos tecidos, né, e trazer dele as excretas, os produtos, né, de eliminação. E o sistema linfático, ele transporta, né, para a circulação sanguínea o excesso de líquido intersticial. Para que haja um equilíbrio, né? A gente tem líquido, a gente tem
água, né, no nosso corpo, fora dos vasos, né? Mas essa quantidade ela não pode ser exagerada, ela não pode ser muito grande. Então, para conseguir fazer esse equilíbrio, né, o sistema circulatório linfático ele vai atuar, né, nessa facilitação desse líquido intersticial para dentro dos vasos. O sistema cardiovascular, né? Como eu já falei para vocês, deixa eu ligar aqui só o pointzinho. A gente vai ter, né, o sistema arterial. O sistema arterial, na anatomia, ele é identificado pela cor vermelha, tá? Então, quando vocês virem, onde vocês virem, né, os desenhos, eles são os desenhos vermelho em vermelho de vasos. Não, na gente, o sangue arterial realmente ele é um vermelho mais vivo, né, um vermelho muito semelhante a esse da anatomia. Já o sangue venoso, ele é um sangue mais para o vinho, mais para quase um amarronzado, mas é mais para o vinho mesmo, tá? Essa diferença se dá exatamente pelas suas composições, né? O que é rico em oxigênio, rico em nutrientes, é esse vermelho vivo, né? Já o que está com excretas, com gás carbônico, né, ele tende a ficar aí mais vinho ou já com um arroxeado. Né? A gente consegue, a olho nu, de olhar e ver se sangue arterial ou esse sangue é venoso. Né? É muito comum, tem um procedimento chamado de gasometria arterial, que somos nós enfermeiros que colhemos nas UTIs, né? A gente faz a coleta da artéria, usualmente da radial ou da femoral, né? E quando a gente colhe, né, que a gente olha, a gente vê algumas vezes que a gente não conseguiu pegar o arterial, pegou foi o venoso, porque como eu falei, acabei de falar para vocês, do ladinho vai ter sempre artéria e veia, um do lado do outro, né? E usualmente um nervo também. Tem um nervo, uma artéria e uma veia, sempre aí num percurso juntinhos, tá? E aí, na anatomia, né, o sangue que é mais vinho, mais arroxeado, né, ele vai ser identificado pela cor azul, ok? Já o sistema linfático, né, em termos de identificação anatômica, ele é esse amarelo limão, esse verde limão, esse verde aí para o amarelo bem aberto, né? Por quê? Porque a linfa, ela tem essa característica, esse amarelado. Quando vocês sofrem um corte, né? Sai ali o sangue, né? Sai sangue, aí você comprime, aí daqui a pouco começa a sair uma espécie de uma salmourazinha, né? Um líquidozinho. É muito comum a gente quando rala o joelho, né? Às vezes não é tão profundo, não compromete, né? Nenhum microvaso, mas fica saindo uma águazinha amarela, né? Isso é linfa, não é sangue. Então é o sangue, entre aspas, né? Que está fora dos nossos vasos, que está aí na região que a gente chama de interstício, ok? E aí, na anatomia, ele vai ser representado por essa cor, tá? Então, nos livros de anatomia, vocês vão ter esse padrão, tá? Vão ter esse padrão de cor. Então, você vai olhar um livro de anatomia, você vai ver o desenho, olha a cor, você já vai correlacionar com os tipos, tá? E aí, obviamente, o sangue arterial, ele corre do coração para o corpo. O venoso, ele faz o fluxo inverso, né?
Ele retorna do nosso corpo para o coração. Já o sistema linfático, ele não tem essa caminhada, esse fluxo muito bem definido, tá? Então, quando ele se concentra em determinada área, ele já trabalha, né, para diminuir aí essa concentração. Vou dar um exemplo, sobretudo nós mulheres, né? Quando a gente passa um dia em pé, de salto, quando a gente chega no final do dia, o pé da gente está mais gordinho, né? Então, quem já teve essa experiência, ou então a gente vai para uma festa, e aí vai com a sandália bem normal, confortável, e volta com ela no dedo, né? Não é porque a gente volta bêbada, não, né? Porque a gente nem esqueceu de saber como é que anda em cima do salto, é porque realmente há essa concentração, né? E aí forma um certo edema. Quem já é mãe sabe muito bem do que eu estou falando, né? Tende o edema, ele é muito mais, o sistema linfático, ele é muito mais gravitacional, né, do que um fluxo como o arterial e o venoso, tá? Bom, o sangue, né, e aí vocês vão ver isso quando vocês estiverem vendo citologia também, né, ele tem uma constituição e cada componente desse, ele vai ter funções específicas, né? Quando a gente estiver lá, processo de saúde e doença, lá vendo clínica, lá na frente, vocês, né, fisiologia também vocês vão ver o que cada uma desses componentes faz muito especificamente, né? E como se dão os processos de inflamação, né? De reparação tecidual, de reconstituição tecidual, isso tudo vocês vão ver lá na fisiologia, patologia, tá? Pois não. Por aí, tá? E o sangue, né? Basicamente, o que a gente vai aprender aqui na anatomia é que ele tem uma parte líquida e uma parte sólida, né? Uma parte sólida que não é muito sólida, é uma parte sólida porque ela não é líquida, né? Elas são as células que nós temos no nosso corpo que acabam tendo aí essa característica mais sólida ou menos líquida, tá? Mas não é que as células do sangue elas sejam rígidas, elas sejam, né, sólidas verdadeiramente, certo? Mas como é muito microscópico, né, acaba que não dá nem para a gente fazer uma comparação com algum outro componente, né? A parte líquida, ela é chamada de plasma, certo? Isso aí é importante que vocês aprendam, né? E a parte sólida são as células do sangue, que principalmente nós temos no sangue os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, tá? Os glóbulos vermelhos, né, que são aí as hemácias e os eritrócitos, né, são dois tipos diferenciados de células sanguíneas, de glóbulos vermelhos, né? E aí a gente já viu lá no osso, né, quando a gente estava estudando o sistema ósseo, que essa diferenciação ocorre a nível de medula, né? Por isso que o tratamento de leucemias é trabalhar a questão da medula, transplante de medula, né? Bom, e a gente tem aí os glóbulos brancos, eles são aí principalmente responsáveis pela nossa defesa. Nós vamos ter principalmente leucócitos e linfócitos, né? De cara vão os leucócitos para essa defesa, né? Sobretudo
quando a agressão ela é indefinida, então chega primeiro lá os leucócitos, e as plaquetas, elas são o responsável, né, pela manutenção aí dessa circulação, né? Se não fossem as plaquetas, a gente sangraria até a morte, porque nós temos várias regiões que são muito vascularizadas, né? Por exemplo, nós mulheres, na primeira menstruação, se não fossem as plaquetas, a gente ia morrer sangrando, né? Porque as plaquetas é que atuam nesse processo de coagulação, né? de formação de trombócitos, de trombos. Bom, o sistema circulatório, né, como eu já falei, nós vamos ter um órgão principal, que é o coração, vamos ter aquela rede de vasos que eu falei para vocês, e vamos ter, além dessa rede de vasos, nós vamos ter processos de circulação, que a gente chama de grande circulação e pequena circulação. A grande circulação, ela também é conhecida como circulação pulmonar, tá? É um processo que ele transcorre entre coração e pulmões. Já o que a gente chama de grande circulação também é chamada de circulação sistêmica. Por que sistêmica? Porque ela atinge a todos os sistemas do nosso corpo. Então, a gente tem a pequena circulação e a grande circulação. Como é que ela se dá, professora? E aí, essa circulação, ela é a responsável pela oxigenação do sangue, que a gente viu lá no sistema respiratório, a nível de capilar, alvéolo pulmonar, aquele cachinho de uva, cada uvinha tem, né, recebe o oxigênio, tem a teiazinha dos capilares, faz a troca, né, entra o oxigênio e sai gás carbônico, tá? Para na expiração ele ser eliminado, tá? Já a grande circulação, nós ainda não vimos, né? Nós vamos aprender exatamente agora. Como é que se dá, né? E aí, gente, nós temos essa saída, né, e essa entrada de sangue a nível de coração, pulmão, ela só é possível porque o coração ela tem ele é uma espécie de bomba, né, de bomba injetora, tá? Quem entende de carro, né, usualmente são os meninos que entendem de carro, mas eu também entendo, tá? É muito semelhante, né? Na verdade, o motor dos carros são, né, copiados do nosso coração, né? Da forma como o nosso coração trabalha. Como o homem não conseguiu inventar ainda, né, uma contração da parede do coração, ele inventa as válvulas, né, que joga, que empurra, né, aí o combustível, por exemplo, para aí num sistema vasculado muito semelhante às artérias e às veias, ele faz o percurso, né, e aí chega no motor, entra em combustão, o carro funciona, né, e aí a gente tem o processo. O sistema circulatório, ele tem essa capacidade, né? Eu tenho o coração que ele vai fazer esse processo de contração e conseguir mandar inicialmente esse sangue só para os pulmões para fazer o processo que eu acabei de falar e depois ele vai conseguir mandar para todo o nosso organismo, né? Então ele tem muita força, ele tem muita capacidade, né? E aí, gente, imaginem, né? A força, né, exercida para que esse sangue ele circule, tá? E aí
o coração, não só pela questão sentimental, né, que nós damos ao coração, mas é porque o coração é apaixonante. O coração anatômico, eu estou falando, né? O coração sentimental, não, né? O coração anatômico, ele é apaixonante, ele é encantador, né? Ele é o primeiro órgão a ser formado na nossa vida embriológica e ele é o último a parar, né? Então, a gente só é dado como morto quando o coração para. Por isso que é possível, né, você fazer transplantes de órgãos, tá? O cérebro está morto, mas se o coração estiver batendo, o coração está conseguindo mandar aí sangue para nutrir, para as funções, né, de todos os órgãos do nosso sistema, certo? Então, é graças ao coração que nós vivemos, né? Então, acho que por isso que ele é tão encantador. E aí a gente vai, né, conseguir aí definir essa questão das artérias, das veias, né? As artérias, como eu falei, elas vão ser os vasos que vão conduzir o sangue do coração para todo o sistema, né? Então é a circulação sistêmica. E as veias, elas vão trazer o sangue de todo o corpo de volta para o coração para fazer a pequena circulação novamente, tá? Aqui é mais um desenho esquemático representativo, né? Que nós vamos ter os vasos eferentes e os vasos aferentes, e aí é essa questão, né, da ida, né, e do retorno. A parede dos nossos vasos, né, ela é a parede arterial, ela é composta de uma musculatura inclusive bem desenvolvida, né? Se não fosse por isso, nós não conseguiríamos, né, continuar essa ejeção de sangue até todas as nossas extremidades. Já as veias, elas são compostas de um tecido também muscular, mas esse tecido ele é atrofiado, tá? Ele não tem esse batimento. Quando a gente for ver, e aí se algum de vocês já tiver ido ao médico e viu ele palpando aqui o pulso, né? E verificando o pulso da gente, isso é uma atribuição nossa da enfermagem, a gente vai aprender lá na semiologia, lá no quarto semestre, é comigo que vocês aprendem, a gente palpa a artéria. Só a artéria que pulsa, tá? Veia não pulsa. A veia só pulsa quando é patológico. Quem aí já teve algum conhecido cardiopata que via a veia dele aqui do pescoço, a veia jugular externa, pulsando, isso é patológico. Esse paciente tem algum problema valvular e essa pulsação da veia é uma pulsação patológica, uma pulsação que não é o normal, tá? A artéria não, a artéria pulsa, ela se contrai o tempo todo para fazer com que esse sangue, né? Não sei se vocês, não é do tempo de vocês, eu sou jovem, né? Muito jovem, mas eu já enchi muita linguiça caseira, né? Feito de tripa de porco, né? E da carne de porco temperada. E aí ela é um saquinho, né? Que você vai enchendo e você vai fechando, você vai levando aquela parte que você colocou, fazendo esse movimento. Né? E é o movimento que as artérias do nosso corpo fazem, para exatamente levando esse sangue, né, para o seu destino. Bom, o coração, né, ele é dotado de 4 cavidades
nós vamos ter duas cavidades mais superiores, duas cavidades mais inferiores. As duas cavidades mais superiores são chamadas de átrios, e aí eu tenho o átrio direito e o átrio esquerdo. As duas cavidades mais inferiores, elas são chamadas de ventrículos. E esses ventrículos são os principais responsáveis pelo processo de contração, né, e por esse envio de sangue, seja para os pulmões na pequena circulação, seja para todo o corpo na circulação sistêmica. Já os átrios, eles têm mais a função de receber, né, esses volumes sanguíneos que vêm. O fisiológico, o normal, quando nós estamos ainda na barriga das nossas mães, nos nutrindo, nos alimentando pelo cordão umbilical, nós temos uma comunicação, né? Apesar de ser o primeiro órgão a ser formado, ele não é totalmente finalizado na nossa vida intrauterina, tá? Quando a gente nasce, é que a comunicação que existia entre os átrios e entre os ventrículos, ela se fecha através de uma membrana. Alguns pacientes, né, têm o que se chama de cardiopatia congênita, né? Essas cardiopatias congênitas, elas, em algumas situações, há necessidade de correção, e aí a gente chama disso de correção ou de persistência do canal interatrial ou interventricular, né? Ou a correção da comunicação interatrial ou interventricular. Popularmente a gente chama de CIV e CIA, né? Quando é nos átrios, e CIV quando é nos ventrículos. Na comunicação átrio-ventricular, nós temos válvulas, certo? A comunicação que ocorre entre o átrio direito e o ventrículo direito, ela ocorre através da válvula tricúspide, tá? Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, ela ocorre através da válvula mitral. Entre o ventrículo direito e os vasos que vão levar esse sangue para os pulmões, a gente tem a válvula pulmonar, tá? E o sangue, a válvula que faz a comunicação entre ventrículo esquerdo e a aorta, né? A grande aorta, que é o principal vaso que sai do nosso coração, é chamada de válvula aórtica, tá? Para que essas válvulas, professora? Para garantir que o fluxo sanguíneo ele seja unidirecional. Segue uma única direção, tá bom? Ventrículo contrai, joga, essa válvula abre, joga o sangue para a aorta, e a aorta vai no mecanismo de pulsação, né, levando aí e se bifurcando nos ramos que a gente vai estudar mais à frente, tá? Aqui nós temos uma visualização do coração externo, certo? Então, a gente vai ter aqui, cadê o... A gente vai ter aqui átrio direito, tá? Aqui é artéria ou é veia? Sem ler, rápido. Azul é veia, tá? Isso é muito importante que vocês memorizem, tá bom? Então, veia é azul, tá? O átrio, né? A gente acabou de ver que os átrios, eles são mais receptores de sangue, certo? Então, o que eles vão fazer? Eles não vão contrair, mas eles vão relaxar. Eles vão meio que se esticar para conseguir, né, receber toda essa demanda de sangue. Essa demanda de sangue
que chega no átrio direito, ela vem através das veias cavas. Veia cava inferior e veia cava superior, tá? A veia cava inferior, que é essa daqui, que ela acopla bem aqui por trás, no átrio direito, ela traz o sangue de toda a região inferior e abdominal, tá? Todos os membros inferiores, abdominal, todo esse sangue, ele chega no coração, no átrio direito, pela veia cava inferior. O sangue dos nossos membros superiores, da nossa cabeça, do nosso tórax, ele chega no átrio direito pela veia cava superior, certo? Esse sangue, ele vem cheio de detritos, ele vem cheio de gás carbônico, né? Ele vem um sangue, a gente não gosta de chamar de sujo, né? Mas ele vem um sangue pobre em oxigênio e nutrientes, certo? Chega no átrio direito, o átrio direito, como eu acabei de falar para vocês, ele não se contrai, né? Ou quando o faz é de forma discreta, né? Não é uma contração de fechar, ele é mais um espremer, né? E aí a válvula tricúspide ela se abre. Para quê? Para deixar esse sangue cair dentro do ventrículo direito. Ele chega no ventrículo direito, ele vai ser impulsionado, aí sim, por um processo mecânico de contração do ventrículo direito, para os pulmões, né, para fazer as trocas. Aí, gente, tem uma exceção do português, tá? O sangue pobre em oxigênio, ele é carreado pelas... Acabei de dizer. Veias, tá? Então, o sangue que vai do ventrículo direito para os pulmões, ele ainda é um sangue pobre em oxigênio, ok? Como o nosso português é cheio de exceções, gente, ele vai ser transportado para os pulmões através das artérias pulmonares, tá? Não, professora, você está bagunçando nossa cabeça. Não é essa a intenção, não tenho culpa, tá bom? Foi, porque é exatamente o que eu acabei de falar. Essa daqui, ela está saindo do ventrículo direito. E aí elas são chamadas de artérias pulmonares. É o que eu acabei de falar, que é a exceção do português. Era para ser veia, tá? Era para ser veia. O correto era para ser veia, seguindo a lógica do resto, tá? Mas a nomenclatura ficou artéria, tá bom? Então, essa é uma exceção. O restante do nosso corpo, vocês vão ver, na verdade, é só na ida e na vinda dos pulmões, né? Não é nem no coração propriamente dito, tá? É só na ida e vinda dos pulmões. Então, o ventrículo... vamos já ir entendendo melhor, tá? Com exceção das artérias pulmonares e das veias pulmonares, aquela regrinha do azul são veias e do vermelho são artérias, segue, tá bom? Para vocês memorizarem, azul deveria ser artéria, né? Mas não é. Azul é veia, né? E a artéria, né, é vermelho, tá bom? Então é AV o tempo todo, certo?
com exceção das artérias. Isso aqui é cara de prova de concurso, tá bom? Cara de prova de concurso, exatamente porque é uma exceção, né? Nas provas de português, o que cai? Não cai, né? Não são as exceções? Então, prova de concurso é a mesma coisa. Com exceção das artérias pulmonares, das veias pulmonares, a regrinha do azul e do vermelho segue, tá bom? Bom, o sangue, ele vai ser empurrado do ventrículo direito para os pulmões e ele vai passar pela válvula pulmonar, tá? E vai desaguar nas artérias pulmonares, certo? Vai para os pulmões, seguem aquele processo de circulação que a gente viu lá no sistema respiratório, né? Faz a troca gasosa e esse sangue ele vai retornar para o coração, para a nossa outra câmara de recepção, que é o átrio esquerdo. Esse sangue vai chegar no átrio esquerdo, né, através das veias pulmonares. Por isso, Wanda, você está vendo ali por trás, aquelas vermelhinhas, né, sendo chamadas de veias pulmonares, tá bom? Porque, na verdade, elas são artérias, né? Se eu partir do princípio que elas estão trazendo sangue rico em oxigênio, elas deveriam receber o nome de artérias, tá bom? Aqui é a veia cava inferior, veia cava superior. Oi? Não, a artéria é só essa pontinha aqui, ó. É só isso aqui que sai aqui do ventrículo. Sai do ventrículo, passa por baixo da aorta e vem para esse outro lado, tá bom? Essas são as artérias pulmonares, tá bom? Aí esse sangue ele vai voltar através das veias pulmonares, que são essas aqui, vão desaguar aqui no átrio esquerdo, certo? Tá? Aí, quando chegar aqui no átrio esquerdo, a válvula mitral abre e esse sangue ele vai desaguar no ventrículo esquerdo. E aí o ventrículo esquerdo, gente, é a grande bomba, né? Porque ele vai precisar exercer uma força, né? E ejetar um volume de sangue muito grande para todo o nosso sistema, tá? Para todo o nosso corpo. Isso é possível pela passagem da válvula aórtica, né? Esse sangue ele vai sair do ventrículo e vai para a aorta através da válvula aórtica, que vai se abrir. Não, aí os cortes internos a gente vai ver mais lá na frente, tá? E aí, gente, ele vai desaguar aqui nessa aorta, tá? A aorta é a maior artéria que nós temos no corpo humano, tá bom? Inclusive, algumas literaturas a chamam de grande aorta, certo? É ela que vai receber esse sangue do ventrículo e vai levar esse sangue para todo o nosso sistema. O primeiro ramo são as divisões que os vasos vão sofrendo, tá? Você tem a grande aorta, e a grande aorta ela vai ter várias saídas para vasos menores. Esses vasos menores são chamados de ramos, tá bom? O primeiro ramo que sai aqui da aorta, bem aqui, ó, ele sai e vem aqui por cima, vem bem nessa divisão entre átrio direito e ventrículo direito, é chamado de artéria coronária, tá? Nós temos a artéria coronária que irriga o lado direito do coração e nós temos a outra artéria coronária que vai irrigar o lado esquerdo do coração. Artérias coronárias são as artérias que irrigam o coração, tá?
Esses são os primeiros ramos que saem da aorta. Aqui, do lado direito, né, a gente vai ter a artéria coronária direita, que também, gente, vai se bifurcar e vai sair ramos cada vez menores, né, para conseguir irrigar aí toda a região do coração. Esses ramos aqui da artéria coronária direita, eles são chamados de ramos marginais, tá? Porque eles ficam à margem do grande vaso. É como que fosse um leito de um rio, né? Você tem o rio, você tem as margens desse rio. Então, esses pequenos ramos. Deixa eu ver aqui, tem alguém falando aqui. Bom, esse negócio que parece gordura é o quê? É um tipo de tecido, né, que envolve, possibilita, né, que o coração ele tenha aí todo esse processo de movimentação, né? A gente sabe que o coração ele tem a sua parte elétrica, né, de condução, e aí essas contrações elas só são possíveis graças a esse sistema elétrico do coração. A gente tem, inclusive, uma anatomia elétrica do coração. O coração ele tem a parte mecânica, né, que é a parte de movimento, e aí é uma parte mais muscular, né? Mas ele precisa ser autossuficiente, né? Por quê? Porque, independente de eu querer ou não, eu estou falando aqui, meu coração não está nem aí para mim, ele está lá batendo, ele está fazendo, né, o processo dele, entendem? Então, esse tecido, né, que parece uma gordura, né, vocês estão vendo aqui, meio... Cadê? Deixa eu abrir aqui o outro. Meio amarelinho, né? Esse aqui é um tecido que ele é uma espécie, né? Não deixa de ser uma espécie de gordura, né? Mas ele vai ajudar nesse processo de nutrição. E imaginem, gente, aqui a gente está vendo o coração parado, certo? Imaginem que ele contrai e que ele relaxa. O relaxar do coração é uma espécie de dilatação, tá? Quando um átrio desse relaxa para receber o volume, é meio que ele se abre, né? Tá? E os ventrículos que vão contrair, né? Imagine você contraindo, né? E a parede dos vasos, né? As artérias coronárias grudadas direto na parede muscular. Então, esse tecido meio gorduroso, meio gelatinoso, ele é para diminuir o atrito entre os vasos e a musculatura, tá? Basicamente, ela serve para isso. Bom, continuando, né? A aorta, né? A gente chama ela de cajado, né? Ou de aorta ascendente. Vocês sabem o que é cajado? Cajado é uma espécie de bengala que as pessoas usavam antigamente, os idosos usavam antigamente. Parece o cabo de um guarda-chuva, né? Tem esse formato, aqueles doces de Natal que as pessoas usam nos Estados Unidos, né? Aquilo é um caramelo tem o formato do cajado. É o mesmo formato da aorta, tá? Ela sai aqui, faz esse cajado e desce por trás do coração, tá? Então, a esse cajado, nós chamamos de aorta ascendente, né? Aorta mediana e aorta descendente, tá? E aí, mais na frente, ela vai recebendo outros nomes, né?
a aorta torácica, a aorta abdominal, a aorta ilíaca, e aí nos demais ramos que a gente vai aprender a nomenclatura. Não se assustem, porque a maioria das artérias, do jeito dos músculos, por isso que é tão importante a gente aprender um monte de nome de osso, vai seguir a mesma nomenclatura, né? Aqui, a artéria que passa próximo do osso radial é a artéria radial, né? A artéria que passa próximo do fêmur é a artéria femoral, tá? Então, assim, a gente, a maioria do nome das artérias, ela vai se chamar de onde ela está passando, de onde ela está irrigando, certo? Já na aorta, né, na aorta, no arco aórtico, como também é chamada essa região mais superior, a gente vai ter uma trifurcação, né? A aorta, ela vai já se trifurcar, sair 3 vasos de grande importância dela, né? O primeiro é o tronco braquiocefálico, tá? O segundo é a artéria carótida, que depois ela vai se bifurcar em carótida direita e carótida esquerda. E o terceiro é a artéria subclávia esquerda, certo? O tronco braquiocefálico, ele vai irrigar toda essa região, né, subclávica e de membro, né, e vai se bifurcar ao longo do nosso braço, né, em artéria axilar, artéria braquial, artéria radial, artéria ulnar e assim sucessivamente. Do lado esquerdo, quem vai fazer esse mesmo processo de irrigação é a artéria subclávia esquerda, tá? E quem vai levar o sangue para o nosso cérebro, para a nossa cabeça, é a artéria carótida, que vai, como eu já falei para vocês, aí se bifurcar em carótida direita e carótida esquerda, tá bom? E aí, né, quando a gente estuda as câmaras, né, as cavidades aí separadas, a gente vai ter o átrio direito. Os átrios também são chamados de aurículas, tá? Átrios e aurículas é a mesma coisa. Então, os átrios, né, como eu falei para vocês, eles têm um mecanismo de comunicação através de uma válvula. O átrio direito, ele tem a válvula tricúspide. Por que ela é tricúspide? Porque ela tem 3 cúspides. O que são cúspides, professora? São os folhetos, são as tampinhas, né? Você tem o orifício, que é meio ovalado, tá? E para fechar esse orifício, você tem aí 3 cúspides, né? 3 portinhas que elas precisam se fechar, tá? E se abrir. Quando elas se abrem, o sangue desce do átrio, cai dentro do ventrículo. Quando o sangue cai dentro do ventrículo, que o ventrículo vai se contrair, se elas não fecharem, o que poderia acontecer? Esse sangue ia voltar lá para o átrio, né? Você imagina um balão cheio de água, né? Quando você aperta esse balão cheio de água num lugar, essa água ela volta para outro lugar, entendem? Então, nesse caso, a válvula tricúspide ela volta e fecha, né, para que esse sangue ele não retorne para o átrio, ele siga um caminho unidirecional. A gente vai ter aqui, né, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Que a gente vai ter a válvula mitral, que vai fazer o mesmo mecanismo, vai se abrir, esse sangue chega no ventrículo esquerdo, ela se fecha, né? E aí o ventrículo esquerdo se contrai,
a válvula aórtica se abre e esse sangue vai fazer o seu percurso, certo? Já vimos aqui essa questão das estruturas, né? As demais válvulas, gente, elas são bicúspides, tá? Elas vão ter só duas cúspides, certo? A válvula aórtica, inclusive, ela parece uma boca. Tem, tipo, dois lábiozinhos e eles se fecham, tá? Que mais? Aqui eu já falei das válvulas aqui. Aqui é aquela circulação que a gente viu, tá? Ó, veia cava inferior, veia cava superior, traz o sangue para o átrio direito, do átrio direito a válvula tricúspide se abre, joga esse sangue no ventrículo direito, ela se fecha, ventrículo direito se contrai, manda aqui, através da válvula pulmonar, esse sangue para as artérias pulmonares, né? Vai para os pulmões, retorna. Wanda, aqui nesse desenho ele já pintou seguindo a nomenclatura, né? Ele volta, né? Na verdade, não, seguindo a nomenclatura, não, seguindo a lógica do sangue arterial e do sangue venoso, né? Ele volta dos pulmões através das veias pulmonares, desemboca aqui, ó, tem as saídazinhas aqui das veias pulmonares, no átrio esquerdo, a válvula mitral se abre, esse sangue cai no ventrículo esquerdo, o ventrículo esquerdo se contrai, joga esse sangue através da válvula aórtica para a grande aorta, que vai ter como os primeiros ramos as artérias coronárias, coronária direita, coronária esquerda. Depois ele vai continuar o seu percurso, né? E entre, né, os átrios e entre os ventrículos, nós vamos ter septos, vamos ter uma parede entre eles, tá? Isso é o fisiológico, a não ser nas cardiopatias congênitas que a gente pode vir a ter aí essas aberturas. Aqui, né, como eu falei, o fluxo, né, a pequena circulação, ela ocorre desse jeito, né? O sangue ele sai pelo ventrículo direito para os pulmões, depois ele retorna pelo átrio direito, foi muito a sequência daquilo que a gente já viu. Bom, aqui nós temos, né? Onde tem esse traço amarelo aqui, né? É exatamente o septo que a gente falou. Aqui, gente, é musculatura, né? O miocárdio, ele é um tecido muscular estriado, né? E esse músculo, ele, assim como um músculo, né? Comum, ele pode se hipertrofiar, né, aumentar de tamanho, e pode também ficar flácido. Tá? Então, vai depender do esforço, do exercício. Né? Os meninos que fazem, cadê o Hugo? Os meninos que fazem muita musculação ficam hipertrofiados. Né? A gente que não faz muita musculação fica flácido, tá? Esse septo, né, como eu já falei, ele vai dividir aí o coração em dois lados, né, o lado direito e o lado esquerdo. O septo é essa carninha aqui, esse tecido que separa os ventrículos, né, e que também vai ser usado para separar, para conduzir o sistema elétrico do coração. O sistema elétrico do coração, ele vai se utilizar como é que eu posso dizer?
dessa membrana, desse septo, para percorrer, né? O sistema elétrico do coração, ele parte lá do átrio direito, através de uma bateria natural, né, chamada de nó sinusal, tá? Esse nó sinusal, ele tem um impulso próprio, ele starta o processo de condução elétrica. Esse processo de condução elétrica, ele tem que ser conduzido para o restante do coração. E aí você vai se utilizar de ramos, de feixes, né? E aí você vai ter ramos, você vai ter primeiro a condução através desse nó sinusal para o nó atrioventricular, e aí quando chega no ventrículo, né, após o nó atrioventricular, você percorre exatamente essa membrana, né, e se divide em ramos, ramo direito, ramo esquerdo, tá? Essa divisão do sistema elétrico é chamada de feixe de Higgs, tá? Então, a gente vai aprender mais lá na frente, tá? Deixa eu só concluir essa parte aqui. Só a questão das aurículas, né? Como a gente já viu, elas são mais receptoras, né, desse volume sanguíneo. O músculo, ele é um só, é também chamado de miocárdio, né? E também existe um septo entre entre os átrios, tá? Você vai ter esse septo aí separando os átrios. Bom, aqui, né, já falei dos septos. Aqui o que eu queria mostrar, que vocês conseguissem evidenciar melhor, né, são as cordoalhas, certo? O que são cordoalhas, professor? São as unidades que conseguem, que facilitam o processo de abertura e fechamento das válvulas, tá bom? Elas funcionam como uma espécie de dobradiça, né? Elas puxam, elas são umas cordinhas, parece uma teiazinha de aranha, e elas puxam a válvula, né? Para a válvula abrir. Elas estão aqui na parede do ventrículo, elas puxam, a cordoalha abre, né? A válvula abre, aí elas empurram de novo, a válvula fecha, tá? Obviamente, as válvulas também têm tecido muscular e elas também ajudam nesse processo, né? Mas as cordoalhas, elas garantem aí, né, essa sustentação, essa firmeza maior, tá? Vamos lá, conversar aqui. Essa aqui a gente vê na próxima aula. Gente, a gente tem... eu pedi para vocês se dividirem em 4 equipes, não foi isso? Para que vocês... porque a gente tem 4 temas, né? Que vocês é que vão abordar a nível do seminário, certo? Então, o que acontece? Esses 4 temas que nós temos, cada equipe, né, vai ficar com um tema e a gente organizaria aí essas apresentações, né? Como a gente tem muito pouco tempo juntos, a gente tem que trabalhar um tema por dia, né? Um tema na segunda, um
na quinta e assim sucessivamente, certo? E aí depois eu organizaria esse processo, tá? A nossa prova, né, ela foi adiada para a próxima quinta, para o dia 25, né? Foi isso que eu falei com vocês. Exatamente por quê? Porque peguei hoje e a segunda para a gente ver o sistema cardiovascular, desculpem, o sistema circulatório, tá? Então, por isso que a gente pegou a gente, né, postergou aí a nossa avaliação. Por quê? Porque a gente vai ver na segunda-feira, e aí a gente, como a segunda-feira é um pouquinho mais curta, mas aí a gente vai ter que se comprometer a voltar logo para a sala, porque a parte de veias e artérias, né, elas são a nossa grande obra, né? Funcionar a veia, funcionar a artéria, tudo isso é muito nosso. Então, eu achei melhor eu mesma, né, dar esse conteúdo. Os demais conteúdos, né, que as equipes vão ser sistema digestório, sistema urinário, sistema genital feminino, sistema genital masculino, tá? Então, esses são os 4 temas. E aí a gente vê uma forma de fazer um sorteio, né, entre as equipes. Mas eu preciso que vocês se distribuam naquelas 4 equipes, 6 membros em cada. Os temas aí, é porque aí eu vou precisar, por exemplo, os temas que são, de certa forma, menores, a gente vai trabalhá-los nas segundas-feiras, né? Que a gente tem menos tempo. Os temas que são um pouco maior, a gente vai trabalhar na quinta-feira, certo? Então, por isso que eu não coloquei. O que é que eu sugiro? Que deu muito certo na outra turma, que está misturado, tem gente presencial e tem gente online, né? Que vocês distribuam, né? E quem está online, monta uma equipe online, que eu acho que são mais ou menos exatamente em torno de 6 pessoas que ficam aí no online. E o restante, né, que vem sempre presencial, porque hoje faltou muita gente, mas sempre estão aqui presencial, monta as outras 3 equipes, tá certo? Aí eu preciso que vocês façam essa distribuição, né? E aí eu acho mais justo que a gente faça sorteio, né? Porque vai que todas as equipes queiram ficar com o sistema urinário, por exemplo. Né? Aí, então eu acho melhor que a gente faça um sorteio conforme as equipes já montadas, né? Ok? E aí eu preciso que vocês façam essa divisão, porque na semana subsequente à prova, vocês já precisam saber quais são os temas de vocês, porque na semana subsequente à prova, a gente já começa a apresentação dos seminários, porque já é dezembro, tá bom? A gente tem que aí apresentar aí entre 4 ou 5 dias de dezembro para finalizar, né? Então já vão ser aí 2 a 3 semanas, porque ainda tem alguém que pode ficar de NAF, então não dá para postergar muito, entenderam? Então eu preciso que vocês se distribuam aí nas equipes, né? Para que a gente possa distribuir os temas para que vocês já vão ficando cientes do tema, tá certo? A nossa prova ficou para o dia 25, né? Preferencialmente, eu vou tentar colocar mais músculo, né? E aí pincelar alguma coisa de respiratório e de circulatório, tá bom? Isso, são esses 3, tá bom? Dúvidas, perguntas? Tá aqui, eu procurando a caneta. Muito bem. Vocês vão se dividir aí nas equipes, tá bom? Deixa eu fazer aqui a chamada. Ellen. Ok. Ellen. Andrine, faltou. Francisca Raquel. É a Mesquita. Raquel Teixeira. Davi, faltou. Hugo, faltou. Chico.
Davi. Vitor já tinha colocado. João Paulo saiu agora. Keila. Larissa, tchau. Leidiane. Quem eu não chamar porque eu já fui colocando, viu? Fatinha. Livramento. Banda. Quem eu já ia vendo entrando no início, eu ia colocando logo, viu? Maria Luísa. Reinan. E a Tássia. Pronto, o restante eu já ia colocando, viu? Quando vocês iam entrando. Tchau, tchau. Bom final de semana. Meu amor, você botei. Quem eu ia vendo entrando logo mais cedo, eu ia botando. Tchau. Igualmente. Tchau, meninos de casa.